Agora sim. Então, estamos gravando, né, nosso segundo encontro da disciplina da pós-graduação do PPG-Sim, né, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Matemática, Tecnologias Digitais e Ciências. Ingrid, só rapidamente, assim, gostaria de saber, você é formada em que curso? Você disse que tem um pouco de experiência, né? Exato, eu sou formada, a minha primeira graduação é em letras em inglês, e aí eu fiz uma especialização em inglês com uso de novas tecnologias. Na verdade, na minha graduação, o meu trabalho de conclusão foi na área de uso de tecnologia em sala de aula, Uhum. e o que me possibilitou um convite do La Salle, onde eu me formei para desenvolver e ministrar 2 cursos de extensão universitária, em que eu ensinava professores, principalmente da rede pública de cidades próximas a Canoas, sobre como utilizar a tecnologia em sala de aula. Depois disso, eu fiz o meu mestrado na UBRA, em educação, e fiz a minha segunda graduação em ciências biológicas. E aí tive oportunidade também, dentro da área de tecnologia, de participar de uma palestra, na verdade, dar uma palestra sobre o uso de tecnologia para aulas de ciências biológicas. Essa palestra eu dei no ano de 2020, se não me engano, foi online, né, no meio da pandemia, para a Universidade Metodista de São Paulo. E agora fazendo essa segunda especialização em ciências, né, ensino de ciências. Então, Ah, esse é um... que ótimo, que ótimo. Também eu tenho a graduação em Ciências Biológicas e Pedagogia. Deixa eu ver se eu acho. Bem parecido, É, pedagogia, licenciatura em inglês, licenciaturas como um todo, né? e aí você ficou com dúvida na P2, é isso? Isso, porque assim, ó, a AP1 dizia que era para iniciar um projeto que seria concluído na AP2. Mas entrando na AP2, fala que é para responder alguns questionamentos. Então, daí eu não sei se a AP2 é para Mas continuar. é, o que eu tenho aqui como AP1, deixa eu até. Eu não sei se. Vou compartilhar aqui. A AP1 seria, então, né? A gente tem a questão das redes sociais, que favorece a comunicação entre todos os membros da comunidade escolar e promove uma maior aproximação entre escola e seu público. Nessa atividade, espera-se que você indique uma rede social para desenvolver um objeto de conhecimento a ser explorado em sala de aula. Justifica a escolha e exemplifica as estratégias para melhor estabelecer o ensino e aprendizagem por meio dessas redes, correto? Exato, isso. Mas aí na Tá. primeira gravação que eu assisti, durante a gravação, em algum momento, a senhora menciona que a AP2 seria desenvolver melhor a AP1, que a AP1 seria como um esboço do que seria efetivamente apresentado na AP2. E aí foi Não, isso que eu me confundi, porque ao entrar na AP2, aí tem uma informação diferente, daí eu fiquei é, na dúvida. eu acho que devo ter me confundido também, desculpem. Mas Não, é que, na verdade, aqui na AP2, realmente você vai ter que preparar um, 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 um objeto, né? uhum. Explorar melhor ele. Por isso, eu acho que eu quis dizer que na AP2 você vai ampliar esse conhecimento. Na AP1 você teve que utilizar uma rede, né? Sim, Rede social como objeto de aprendizagem. E perfeito. agora na P2, então, você vai ampliar como se fosse, então, alguma coisa relacionada a um semestre, um bimestre, enfim, né? Então, Uhum, amplia um pouco mais por isso, porque você vai ter, então, que descrever, né, o objeto que você vai escolher, qual a metodologia e tecnologia digital você escolheria, uhum. porque eu acho que é nesse sentido que eu quis Tá. dizer isso. Então, perfeito. Então, a ideia é continuar a AP1 e ainda responder os questionamentos para estar justificando as escolhas. Ou você pode usar de outro artifício, né? Porque a gente Uhum, pede aqui um,
um objeto, né, de conhecimento, e a metodologia que você vai utilizar, né, essa tecnologia digital. Pode ser uma rede social, enfim, seja lá o que for, mas ela, por isso que eu quis dizer, eu acho, nesse sentido, de que ela vai ser mais ampliada, porque ela já vai ser mais complexa, né? Aí você vai ter que dar maior ênfase, né, digamos assim, a estratégia em si, né, que você vai utilizar. Perfeito. Certo? Certo, Tá. Obrigada. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho, eu não sei se você conhece o Sway. Por nome, não. O Sway, ele é um aplicativo do Office, né? Deixa eu entrar aqui. E eu estou usando bastante ele. Deixa eu comprar a guia. Ele é o do Office, aquele 365, sabe? Sim, eu tenho ele. Que é online, então tem muitas coisas legais ali. E o Sway você pode fazer um sitezinho, né? E aí você, por exemplo, o que eu fiz aqui, né? Eu fiz esse site, esse mini site, digamos assim, e Sim. linkei ali, ó. Então você pode colocar vários links, né? E faz tipo um recurso de sumário, alguma coisa assim, e os alunos entram no link, né? Então, eu só quis mostrar, porque eu acho bem legal, assim, que daí você coloca só um link lá e tem vários outros links, né? Então, fica aquela coisa do... Deixa eu pegar o meu material aqui. Eu tinha anotado durante a sua aula, eu fiz algumas anotações, eu sempre faço anotações. Sim. E eu acho que esse foi um das dicas que a senhora deu, não foi? Não, Se eu não me engano, não tinha falado do Sway, não. Não, tá, não, porque tinha. Deixa eu encontrar aqui o material. Mas eu tomei algumas notas e tinha um material que eu não conhecia. Algumas informações que a senhora mencionou na primeira aula que eu não conhecia. E se você quiser perguntar, pode... Não, eu fui atrás de conhecer um pouquinho mais. Tá. Não cheguei a fazer. Tem alguns que precisam de cadastro, não cheguei a fazer, eu só fui ver um pouquinho, assim. Certo. Então, a gente vai ver um pouco hoje, né, sobre mídia educação, games no ensino, e diferenciar gamificação e aprendizagem baseada em jogos, que há muita confusão, né, sobre isso. Então, primeiro a gente vai ver um pouco sobre o que seria essa tal mídias na educação, né, porque, na verdade, mídia e educação é algo que já, por exemplo, não sei se quando você lembra quando você estava no ensino médio, no ensino fundamental, que os nossos professores às vezes nos jogavam numa sala de aula para a gente assistir um filme, né? Só que não tinha contexto, né? Não tinha roteiro, era só para realmente, às vezes, quem sabe, se livrar da gente, né? Exatamente. Nos colocavam lá. Só que a mídia, nesse sentido, né, ela hoje, ela está sendo bastante proveitosa, digamos assim, porque nós temos a facilidade, né, dessas tecnologias digitais. Então, as mídias, né, podem ser inseridas em sala de aula através de recursos de ensino e aprendizagem. Não apenas jogar o aluno lá numa sala para assistir um vídeo, enfim, mas fazer com que aquilo ali se torne, sim, um processo de ensino e aprendizagem. E aí, então, hoje a gente tem, né, esses recursos de ensino e aprendizagem que tendem, então, a diminuir o nível de abstração dos alunos, porque eles veem na prática o que estão aprendendo na escola. E pode relacionar a matéria, né, o conteúdo, ou seja, o objeto de conhecimento, enfim, aprendido com fatos reais do seu cotidiano. E nesse sentido, então, que a gente vai falar um pouco sobre essa questão da gamificação dos jogos, né, a aprendizagem baseada em jogos. Então, a mídia, né, o que ela é? Ela, na verdade, ela é um fator fundamental da nossa sociedade, né? A gente tem, então, hoje, mais presentemente, televisão, internet, né, celular, e essas mídias todas,
né? São coisas do nosso cotidiano. Então, por que não utilizar isso, né, que está ao nosso redor, para que a gente trabalhe essas perspectivas que nos deem melhor subsídios, digamos assim, para trabalhar com os nossos alunos. Então, esse aqui. Então, no Brasil, né, nós não temos ainda uma política específica de mídia educação, mas já se tem, né, vários trabalhos, se você for dar uma olhada nesses trabalhos que temos de mídia educação, tem várias autoras, não vou lembrar agora, mas depois eu lembro e falo, mas aqui no Brasil a gente já tem muito trabalho sendo realizado em função do uso, né, do cinema e televisão já desde a década de 70 na França, né? E isso trouxe, então, alguns documentos relacionados que estão lá na Unesco. E aí eu trouxe aqui, né, um artigo, está linkado, vou deixar linkado, que a gente não vai trabalhar ele, mas para vocês darem uma olhada, uma lida, né, sobre ele. É a Mônica Fantin, lembrei agora. Mônica Fantin, ela é excelente, ela tem vários trabalhos, né, depois até eu posto lá no aula, e também ela tem uma particularidade que eu acho bastante interessante, que ela traz muito o contexto da crítica, né, para esse sentido. Então, assim, o que seria, né, o que você acha que seria, então, por exemplo, né, uma aula gamificada, e você já deve estar um pouco mais dentro disso, né, porque você já vem trabalhando com isso, mas qual seria basicamente a diferença de gamificação e aprendizagem baseada em jogos? Ingrid. Bom, imagino eu que a diferença principal é que a aprendizagem baseada em jogos, ela consiste em dar subsídios ou ensinamentos da questão da colaboração mais, né, de trabalhar esse trabalho em grupo, essa competitividade. Já a gamificação, ela tem por objetivo trabalhar o conteúdo, né, que, enfim, qualquer conteúdo que nós vamos lidar, e fazer com que esse conteúdo ele seja mais atrativo, e por isso a parte da gamificação, fazendo com que tenha como se fosse um videogame mesmo, que a pessoa tenha recompensas, né, que é isso que acaba estimulando principalmente as crianças e os adolescentes a trabalharem mais assim quando tem uma aula de gamificação. Então, não exatamente, por exemplo, dar apenas um jogo e achar que esse jogo, por exemplo, a questão do filme, dar um filme e não ter um embasamento, não é isso. Tem que ter um embasamento, tem que ter uma organização, tem que ter um objetivo final, né? Um objetivo claro para aquela gamificação e ela tem que estar relacionada diretamente com a aula. Mais ou menos isso. Exato, bem isso, né? Só que assim, o que a gamificação, o conceito de gamificação é você utilizar elementos de jogos para trabalhar algum objeto de conhecimento. Já a aprendizagem baseada em jogos, você vai utilizar os jogos para ensinar algo, né? Então, tem dois slides aqui. Deixa eu botar aqui para cá. Ficar ruim aqui. Então, tem dois, não queria perder muito tempo, né? Mas tem como se diz, duas apresentações que eu vou deixar linkado, né? Mas só para a gente conversar um pouco, porque eu quero dar algumas ideias de jogos, né? Que são bem interessantes para a área de ciência
e que talvez a gente não tenha, às vezes, muito a sacada, né? Eu posso usar isso para aquilo. Então, tipo, gamificação, desenvolver uma estratégia, né, de gamificação, uma das formas mais óbvias e comuns de manter o aluno envolvido e motivado. O termo se refere à inclusão de elementos da linguagem dos jogos no contexto que não são jogos propriamente ditos. Por isso que você vai utilizar elementos de jogos, né? Ou seja, na gamificação, os alunos eles não jogam o jogo, mas eles participam de atividades de aprendizagem que incluem elementos de jogos, né? Então, então aqui você vai ter essas particularidades do que seria a gamificação, tá? Então, aqui tem alguns elementos, né, dos jogos, enfim. Aqui eu tenho deixa eu ver se esse Padlet aqui... Esse Padlet aqui que eu tenho, até vou mostrar aqui, ele é a minha biblioteca compartilhável, tá? Então, tem vários livros aqui. Deixa eu ver, tem esse livro aqui, ó, não sei se você conhece, Metodologias Inovativas, da Andréa Filatri e da Cavalcante. Ele é muito bom, foi daqui que eu tirei, então, essas leituras aqui, tá? Eu Então, usei esse Padlet com aluninhos do segundo ano do Fundamental, aluninhos que de legal. 7, 8 anos criando Padlet, foi bem divertido. E o Padlet é ótimo, eu amo. Isso. É o meu queridinho também. A gente fez uma biblioteca de chás, porque nós estávamos estudando plantas, né? E aí a gente resolveu falar sobre a funcionalidade de várias plantas, e acabamos criando uma biblioteca de chás. Que legal. Então, assim, ao montar, então, essa aula gamificada, a gente tem que ter em mente algumas estratégias, né? Então, nós precisamos explorar um problema, levantar hipóteses, buscar soluções a partir de conhecimentos prévios, identificar o que se sabe e o que precisa ser aprendido para resolver esse problema, estabelecer tarefas individuais, delegar responsabilidades entre os integrantes da equipe, compartilhar este novo conhecimento adquirido, aplicar o conhecimento para resolver o problema e avaliar a solução proposta e a eficácia dela. Então, depois, eu vou deixar linkado, né, essa apresentaçãozinha sobre gamificação, porque o que eu gostaria de comentar um pouco, né, hoje, era mais sobre, então, a aprendizagem baseada em jogos, que eu acho que é pouco explorada ainda, né? Porque se fala muito em gamificação, e acaba se trabalhando uma coisa parecida, ou se acha, né, que utilizar jogos, mas não, né? Hashtag SQM, né? Então, a aprendizagem baseada em jogos, você tem um jogo, né, que já está estruturado, e ele vai ser o quê? Ele vai ser, então, um recurso auxiliar para ensinar e aprender, né? Então, você tem, por exemplo, o The Last of Us, que agora, não sei se você conhece esse jogo, mas ele agora, ele vai ser, ele foi filmado numa série da HBO, que vai ser lançado em novembro agora. Este jogo, ele é fantástico. Por quê? Primeiro que a história do jogo, tá? É uma história bem básica, assim, né? Tipo zumbis. Só que acontece que os caras que desenvolveram o jogo, que depois venderam para a Sony, eles pesquisaram um fungo. Esse fungo existe, tá? Tá linkado aqui, tem esse link aqui ai meu Deus, de um vídeo do Nerdologia, né, que é do Átila, sobre o fungo de The Last of Us, que é este fungo aqui, o Ophiocordyceps unilateralis. Ele é um fungo que ele é parasita, tá? Então, o que ele faz? Ele parasita himenópteras, né? Principalmente formigas e vespas, tá? Então, ele faz com que o inseto, ele vire o seu, digamos assim, o seu reprodutor, né?
Então, ele faz com que os gânglios neurais que os insetos têm virem, é como se fosse virar zumbi, tá? Mas ele faz os insetos irem em locais que são propícios para a sua dispersão, né? Para a dispersão dos esporos. Então é muito interessante, porque daí os caras que desenvolveram o jogo, eles estudaram o fungo. E aí, então, você pode também trabalhar a questão de que, muitas vezes... É parecido com aquele parasita que vai que controla, no caso, as lesmas. É parecido. Só que esse aqui é um fungo, aquele eu não me lembro, acho que aquele é um nematóide. Né? Entendi. Só que isso é interessante porque daí você já pode puxar um lado da questão de que tem muitos filmes, tem muitas séries, tem muitos até jogos que as pessoas estudam para trabalhar, para pesquisam, né? Para desenvolver esses jogos. Então, aí você já pode dar o clique dos alunos para eles estudarem. Por que eu estou estudando isso? Vá que um dia você seja desenvolvedor de jogo, né? Vai saber. Aí, eu sempre falo isso, né? E daí todo mundo fica, é mesmo. Né? E aí, ele pega, né? Esse cordíceps, esse fungo que existe, e ele transporta para os humanos. Então, os humanos, no jogo, eles têm as características do desenvolvimento do fungo nos parasitas. Então, o primeiro estágio é o runner, né? Que então ele está infectado, mas ele ainda não prolifera, né? Não solta esporos. Mas o que ele faz? Ele corre para achar lugares que são específicos que vão fazer com que o fungo se desenvolva. São lugares úmidos, escuros, então eles vão para o subterrâneo, né? Lá nos Estados Unidos tem subway, né? Que a gente não tem. Mas eles vão, então, para os túneis, né? Dos trens, né? Metrô, e ficam lá. Depois, o segundo estágio é o stalker, que então eles vão procurar novas possibilidades, né, para achar pessoas que não estão infectadas ainda, para serem infectadas. Mas essa fase ainda não é a fase que está liberando esporos. Quem está liberando esporos é o clicker. Então, o stalker ele vai buscar as pessoas que ainda não estão infectadas e vai mostrar para o clicker. Aí o clicker vai lá e vai liberar os esporos. E aí o Blogger é desculpe a palavra, né? É o grande cara, o fodão, digamos assim, do jogo, né? Que é o ápice, então, do fungo. Então, veja que você pode trabalhar várias coisas aqui, né? Então, tem várias perspectivas. E esses links vão estar disponíveis depois sim, lá? Sim, vai estar tudo disponível. Depois a gente tem o SimCity, que é um jogo bastante antigo, mas ainda é atual, que pode ser trabalhado com sustentabilidade, né? Então, você tem que governar uma cidade e tem que ser alguma coisa bastante equilibrada, né? Bastante interessante. O Minecraft é o também famosinho, né? Vários professores e professoras já utilizam, e pode ser utilizado para física, química, biologia, geografia, tá? E hoje o Minecraft tem uma edição educativa, que é o Minecraft Education Edition. Ele foi desenvolvido exatamente para isso, né, para que os professores e professoras possam utilizar dentro das suas aulas. E aqui a gente tem o trabalho da Dias e Rosalém, estão linkados aqui, que elas trabalharam as questões de célula, né, célula eucariótica e procariótica, célula animal, célula vegetal, e os alunos, então, do ensino fundamental 2 tiveram que desenvolver células no Minecraft. Então, aqui você veja que os alunos desenvolveram células, né, no Minecraft. Essa aqui já é uma célula vegetal, essa aqui é uma célula animal. Então, você acha que um aluno, uma aluna, vai ter um melhor aprendizado copiando do livro, ou só lendo a matéria, ou ele desenvolvendo aquilo ali num jogo? Provavelmente ele vai ter maior
aprendizagem se ele for desenvolver aquilo no jogo, né? E a Dias e Rosalém, elas trazem isso para nós. Depois a gente tem a questão da realidade aumentada, né? Que hoje tem vários aplicativos, tem Guarlupa, mas o primeiro foi Pokémon, né? Então, Pokémon GO, em 2016, foi lançado no Brasil, virou febre, né? E aí, então, foi o jogo mais baixado de todos os tempos. E o que acontece é que a gente pode trabalhar, eu poderia, né? Hoje o Pokémon com as cartinhas também, os alunos estão voltando para as cartinhas, né? Então a gente pode trabalhar também a questão nas cartinhas. E o Pokémon eu adoro, né? Então por isso que sempre é o meu coraçãozinho também. Ele foi criado então pelo Satoshi, né? E o Satoshi, na infância dele, a história do Satoshi é muito legal. Ele, lá no Japão, eles têm uma cultura que chama cultura Mushi, não sei se você já ouviu falar, que são as crianças, elas são, desde a educação infantil, elas são levadas a buscarem a conhecimento nas florestas, né, ou nos parques. Então, com os pequenos animais. Então, eles aprendem já, desde cedo, né, sobre os animais, mas lá em loco, nas florestas ou nos parques, né? E aí o Satoshi, ele desde sempre, ele foi apaixonado por insetos, né? Por animais e tal. Então ele criou o Pokémon, tá? Então aqui a gente tem um artigo que é do Dor, né? E colaboradores de 2016, que traz a ideia de que o jogo Pokémon GO pode ser um grande aliado no ensino de ciências. Ele pode trazer, não só o Pokémon GO, né, mas as cartinhas, enfim, o Pokémon, trazer a ideia da diversidade biológica, por exemplo, né, ou da presença da ecologia desses animais. Por que alguns Pokémons são mais comuns do que os outros? Não sei se você já jogou Pokémon. Na verdade, sim, e eu trabalhei em sala de aula com Pokémon Go. Que legal. Só que eu não trabalhei na área de ciências, né? Eu trabalhei, até porque em 2016 eu não tinha graduação em ciências ainda, então eu trabalhei dentro de língua inglesa. Então eles tinham que descrever todos os bichinhos que eles pegavam, né? Então, para trabalhar a escrita e a oralidade em língua inglesa. Legal. Então, teve um uso um pouco diferente, mas é legal saber que dá para usar também na biologia. Porque olha só, quando você começa a jogar, quais são os bichos que começam a aparecer primeiro? Sim. É o Pidgey e o Rattata. O que é o Pidgey? É um pombo, né? O Rattata é um rato. Então, o que a gente vai ver? Quais os bichos que a gente vê mais na cidade? Pombo e rato. Sim. Né? Então, são os mais urbanos, digamos assim, né? A gente pode trabalhar a ecologia, a relação que tem entre os perfis de cada bicho, né? De cada Pokémon, com as possibilidades de se encontrar eles. Então, você vai encontrar o Bulbasauro, né, em locais que tem água, o Scorpio também, e as borboletas em locais que tem uma árvore, né, os Butterfly, porque estão relacionados, sim, com os elementos ecológicos, né, e também as relações ecológicas, tá, que a gente tem o Mantine, né, e o Remoraid. O Mantine é uma raia e o Remoraid é uma rêmora. Então, é o comensalismo, né, onde uma espécie é beneficiada sem causar prejuízo a outra associada. Então, tem várias possibilidades que a gente pode trabalhar, e uma delas, que eu acho fantástico, tem até um artigo que eu escrevi sobre, que é a evolução, né, que é um equívoco, na verdade. O que acontece no Pokémon não é evolução. O que é? Metamorfose, né? Ah, tá. Eu tô olhando para a senhora, eu não tô olhando para a imagem ali. Eu tô escrevendo. Né? Porque primeiro você tem ali o primeiro estágio. Em minha defesa, eu tô anotando, por isso que eu não prestei atenção na imagem. Tá bom.
Então, assim, a gente pode trabalhar com equívocos. Eu adoro trabalhar com equívocos, né? Porque aí o aluno, ele diz, mas, nossa, olha só, ele errou. Eu digo, mas é porque talvez não conheça, né? Agora você conhece, você não vai errar mais, né? Então, a gente pega sempre por esse lado, né? Então, não sei se você já viu falar que hoje a gente tem uma Não, geração de Pokémon não brasileira. brasileira. Já viu essa? Não, não. Chama Brazar Região, né? Nosso Brasil foi dividido por regiões e a gente tem, então, a nossa professora, né, que é a Jatobá, que vai nos ensinando coisas sobre os ecossistemas brasileiros. Então, é muito legal, né, a gente trabalhar com isso. Também tem outras possibilidades, né? Educação física, biologia, física, e trabalhando, então, essas questões também com a relação dos atributos físico-químicos, né? Que os elementos trazem do Pokémon. A educação matemática, né? As cartinhas têm as pontuações, né? Então, a gente pode trabalhar questões matemáticas aqui. Também as questões de semelhança, né, entre eles. Aqui a gente vê o pangolim e é muito parecido com os pokémons, né, e os animais, porque o Satoshi, ele quis trazer isso mesmo, né. Então, aqui, esse trabalho aqui, Ingrid, tu tem que ler, porque ele é muito legal. O professor usou o Pokémon GO para ensinar geografia numa cidade de Rio Preto. Só que a escola não tinha internet, né? A escola como a gente conhece, né? Uma escola pública e tal. Só que o que o professor fez? Olha aqui o que ele fez. Ele desenhou, ou ele incentivou os alunos a desenharem as, as cartinhas ou as figuras que apareciam no Pokémon, tá? E depois ele levou esses alunos para a rua, né, para ensinar as coordenadas geográficas, como é que funcionava a partir do Pokémon. Show de bola isso, né? Eu achei fantástico essa ideia. E aí, olha só, ele lá na sala de aula mostrando o celular, né, que ele desenhou, e como que seria o Pokémon lá no celular. Eu achei isso muito Muito legal, legal. assim, né? Muito Muito legal. legal. Quando eu li assim, eu digo, não, eu tenho que mostrar para todo mundo isso, né? Porque é a criatividade nossa, que a gente às vezes está se perdendo, né? Porque isso também é uma coisa que eu percebo até conversando com os meus sobrinhos, enfim, a gente precisa voltar a ter criatividade. E como que a gente faz isso, né? A gente faz incentivando, né? Mostrando outras possibilidades. Não temos internet, não temos celular, olha aqui, vamos desenhar, né? Sim. Então, eu tenho, tu não tem, vamos se ajudar. E entra aquela ideia que tu falou de colaboração, que E também é. até mesmo que tenha fácil acesso, por exemplo, eu, nas escolas em que trabalhei, sempre tive fácil acesso à internet e à tecnologia, mas de tempos em tempos também é interessante ensinar os alunos a criarem um jogo de tabuleiro, por exemplo, né? Então, eles acham muito interessante eles criarem as regras, agora você pula, responde uma pergunta, pula 2 espaços ou só um, né? Então, essa criação das regras e criar o tabuleiro em si. Eu já fiz isso em sala de aula também e eles adoram. Então, É, muitas vezes é. E sair, aí, mesmo que tenha possibilidade de uso sem sim. problemas e restrito, é legal sair também de vez em E quando. aí, isso aí você tem a possibilidade na gamificação, né? Exato. Então, tem esse livro aqui que está disponível aqui também, tá? Uhum. Jogos digitais usando Pokémon Go, né? Então, como conclusão, a gente chega que videogames podem ser, sim, auxiliares ao processo de ensino e aprendizagem, porque eles estão, né, presentes nas pessoas que a gente está trabalhando e que vão ser o futuro, né? Então, a gente tem que trabalhar essa perspectiva assim. E agora, então, só para a gente finalizar, eu não posso deixar de falar um trabalho que eu tô
desenvolvendo, né, que é trabalhando, então, essa questão dos games no ensino, né, aprendizagem baseada em jogos. Então, aqui só falando um pouco de mim, né, que eu tenho, então, graduação em Ciências Biológicas, Pedagogia, mestrado em Zoologia, tenho os meus sites aqui, depois vocês, vou deixar linkado ali para vocês também darem mais uma olhada, né. Essa cara aqui tô meio louquinha, mas não é que eu sou louquinha, é que eu sou feliz, né. Tá bom, Ingrid? Está bem também. Tá Não, bom. Então, assim, ó, muito legal. gamificação é usar elementos de games como missões, objetivos, fases, rankings, prêmios, etc., em atividades que não são jogos, né? Sim. Já os games são jogos nos quais os jogadores eles interagem por meio de dispositivos eletrônicos, né? A partir daí, então, a BNCC, ela já traz essa ideia, se você for ler, ela já traz a ideia de utilizar os games como parte, além de ser parte indissociável do universo das crianças e dos adolescentes, que serão as novas gerações, são excelentes modos, né, e maneiras de você trabalhar questões, muitas vezes na área de ciências, principalmente que nós temos conceitos muito difíceis, né, às vezes, de você concretizar aquilo ali. Então, utilizar o jogo para você trabalhar fica muito mais fácil, às vezes, o processo de ensino e aprendizagem. Então, a BNCC já vem nos trazendo essas ideias, né? Então, já aparece os games entre as competências gerais e habilidades específicas na educação básica. Aqui a gente já tem, então, eu trouxe alguns recortes, né, da BNCC, que entende, então, os games como práticas, né, letradas do aluno. Aí você que está no inglês, você deve saber disso, né, que dentro da área das linguagens, você utilizar, porque a maioria dos games são em inglês, então você utilizar isso para ensinar, né, até os alunos, quando eles querem jogar, eles vão lá e aprendem, né? Então, será que eles estão aprendendo corretamente? Como que não? Então, você pode trabalhar com os equívocos também nesse sentido, né? Vou passar aqui, tem outras informações, mas rapidamente, Inclusive, na AP1, eu coloquei algumas informações da BNCC para justificar, no caso, a minha escolha. Ótimo. Posso seguir fazendo isso na AP2. Exatamente. Aí uma pergunta, esse jogo foi feito onde? É... Esse que a senhora colocou. Esse aqui é o meu queridinho que eu vou mostrar agora, depois do então final. tá bom. Então, aqui, né, eu trouxe algumas informações da BNCC e os benefícios de se utilizar, né, os games como aliados, né, auxiliares para a aprendizagem, porque eles aumentam a interação e engajamento dos estudantes, né, eles desenvolvem protagonismo e autonomia dos alunos, que é o que a gente sempre quis, né, Paulo Freire aí, desenvolver o pensamento crítico, criativo e analítico, que é a competência 2 da BNCC, com todas as críticas que pode ter da BNCC, eu amo essa competência 2, né? Assim como a cultura digital. Estimular socialização e colaboração entre os estudantes, que, por exemplo, tem um aluno, uma aluna que não conhece aquele jogo, então, o outro aluno conhece, então vamos juntar eles para trabalhar junto. E gerar interesse num conteúdo relacionado que está sendo explorado no game. Então, por isso que eu já trouxe aquela ideia lá do Last of Us, e agora eu vou trazer uma outra ideia, né, para a gente entender um pouco sobre também esse processo. Então, aqui tem algumas coisas relacionadas ao processo de contextualização, porque se você não contextualiza algo que vai ser explorado, que vai ser aquele conteúdo que muitas vezes é maçante da ciência, a gente sabe, né? Se você não contextualiza,
ele fica fora do contexto do aluno, e aí ele se perde, ele decora, então fica uma coisa chata, maçante. Então, se você explorar esses artefatos da cultura digital para ensinar ciência, é muito mais interessante, né? Então, aqui eu trouxe algumas ideias, né? Porque a gente está entrando, nós já estamos, na verdade, nessa nova era, né? Que é o antropoceno, não sei se você sabe. Aqui a gente tem, então, o início do planeta Terra, né? 4,5 bilhões de anos atrás. Então, a gente veio passando por todas essas eras e hoje aqui, há menos de, sei lá, 12 mil anos, né? Que nós tivemos as melhores condições, digamos assim, para ter uma maior diversidade no planeta, que foi o Holoceno. Hoje, nós, humanos, com toda essa nossa exploração do planeta Terra e dos recursos naturais, a gente já entrou numa nova era, que está sendo chamada Antropoceno, que é a época dos humanos, né? Então, caracterizado pelos impactos das atividades humanas nos ecossistemas. Então, Professora, pode eu falar. posso tirar uma foto da imagem anterior ou a senhora vai disponibilizar essa apresentação também? Vou disponibilizar. Ah, então tá. Sim, Perfeito. sim. E aí, então, eu não joguei o jogo, mas eu tô lendo muito sobre ele, tá? Uhum. Então, trabalhar uma perspectiva que eu estou usando, que é a estratégia de ensino para o antropoceno, tá? Então, o ensino de ciências e suas interfaces com o jogo Rainward. Esse jogo Rainward, vamos ver se vai entrar aqui no site dele, o que acontece, né? É uma coisa do antropoceno que a gente já destruiu todos os ecossistemas, então sobraram alguns animais, e eles têm que sobreviver neste mundo, né, nesses ecossistemas que estão todos já degradados. Então, o nosso personagem principal é um Sleuth Cat, né, que seria, então, ele é um nômade, né, e ele tanto é um predador quanto presa em um ecossistema quebrado, né? Então, ele parece um gato lesma, chamado assim, né? Depois vocês podem dar uma olhada no site, é muito legal, o joguinho é tipo um Mario, assim, né? Só que é mais, como que se diz, sombrio, porque são ecossistemas, né? Que a gente já destruiu, então, ecossistemas bem diferentes. Então, a ideia desse jogo, tá, de usar esse jogo como aprendizagem, nós temos uma sequência didática. Então, num primeiro momento, o que a gente pensa? A gente apresenta, não precisa necessariamente os alunos jogarem, nós podemos contar a história, levar essas imagens, né, e aí a gente vai, então, apresentar os objetivos, nós vamos organizar, então, uma intervenção educacional e organizar as turmas em grupos. A gente vai introduzir o jogo que vai ser utilizado, que é o Rainward, explicar a mecânica do jogo, né? Para quem não conhece, ele é um jogo que não é muito conhecido. Apresentar um problema central que vai nortear, então, as atividades que os alunos terão que desenvolver. No segundo momento, a gente vai fazer com que os alunos exponham as impressões que eles tiveram sobre o jogo, vão, então, classificar, né, e estabelecer as diferentes interações com a inteligência artificial do jogo. Vamos proporcionar uma discussão entre as classificações elaboradas pelos alunos, o que eles entenderam no jogo com conceitos de ecologia que aparece no jogo, como predação e comensalismo, por exemplo. Depois, no terceiro momento, a gente traz a ideia de que as equipes elas terão que catalogar, né, e apresentar os biomas que estavam lá representadas e que estão representadas e foram identificadas no jogo, e estimular, então, os estudantes a realizarem comparações entre as interações ecológicas e identificar as diferenças entre os biomas do jogo, tá? Depois, no quarto momento, a gente vai ter uma situação problema,
que acontece? A gente vai instigar eles, aí que eu te disse, ó. Quem sabe você pode ser um desenvolvedor de jogo. Mas olha só, vocês vão ser profissionais, ficticiamente, né? Profissionais da área de ecologia e comportamento animal, zoologia, e serão contratados para auxiliar na produção de uma continuação do jogo Rain-World. Um dos objetivos é que os ecossistemas e biomas do novo jogo sejam mais realistas. Então, para tanto, eles terão que produzir um relatório onde eles vão explicar conceitos sobre serviços ecossistêmicos e apontar quais as falhas de representação dos conceitos de ecologia existentes no jogo. Depois, eles vão fazer um apanhado geral, né? Uma socialização, e a gente vai, então, ter, talvez, o aprendizado em ecologia, biomas, ecossistemas, interações ecológicas melhor desenvolvidas, né? E essa estratégia provavelmente seja pensada, né? E talvez seja melhor para o ensino médio, mas pode ser desenvolvida com outros jogos ou com outras ideias para o fundamental. Então, né? Game over. Todas essas apresentações, tá? Eu deixo linkada, e como eu falei ali no início, deixa eu te mostrar. Essa plataforma que eu uso, tá? Ela se chama Geniali. Não sei se tu conhece. Isso foi feito no Geniali? Não, eu conheço, é que eu não conhecia esse aí. Eu uso o Geniali. O Geniali. Esse que eu não conhecia. Porque, na verdade, eu paguei, mas o Geniali a gente pode fazer, até no gratuito, pode fazer coisas, sim. Uhum. Quando tu vê o negócio, nossa, sim, ele é muito verdade, bom, né? Verdade. E eu indico fazer um planinho para ele, tem o plano de educação, que é bem bom, porque a gente tem mais possibilidades, né? Sim. Que eu adoro o Geniali, eu fico horas ali, né? Então, e o design dele é maravilhoso, né? Sim. Então, eu uso muito o Geniali. Muito legal. Então tá, Ingrid, gostaria de fazer alguma pergunta, comentário? Não, com relação ao conteúdo tá tudo tranquilo. Tá gostando do curso? Tô gostando. Da disposição ali da trilha? Tem alguma coisa que você acha que eu possa colocar mais ali? Não, na verdade eu só senti falta, não sei se é assim mesmo, não aparece a parte, em muitos links, assim, não aparece uma parte de marcar como concluído. Eu não sei se... Eu não sei também. Mas como são apenas algumas informações, assim, eu acho que tá ok. Mas aí eu fiquei na dúvida de como é que realmente se estaria marcando que eu estava fazendo as atividades, enfim. Eu não sei, porque como esse curso, ele é um pouco diferente, né, dos outros, eu até vou perguntar, então, para a professora Simone isso, se tem ou não. Mas, para mim, ele aparece amarelinho, eu acho que... Tá, mas eu posso perguntar. E qualquer coisa pode mandar mensagem, né, que a gente... Eu até tenho um questionamento, mas é fora da aula. Daí, quando a Quer que eu senhora... pare a gravação, então? Isso, daí eu... Então, vou parar a gravação. Agora ele aparece gerenciar a gravação. Então, um beijo e até a próxima. Depois eu posto no YouTube e posto no aula, tá bom? Perfeito.